Colossenses, capítulo 2, versículo 16 em diante. Se você encontrou, se coloque de pé para lermos a palavra de Deus. Amém. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim, irmãos, o texto. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade oculta aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus, visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Até aqui, irmãos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra que foi feita neste momento e pedimos a Deus que o Senhor nos conduza durante esta exposição, Pai. Fala aos nossos corações, que sejamos desafiados, confrontados pelo Senhor e que venhamos a colocar em prática, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da tua santa palavra. Seja com cada um dos que aqui estão presentes, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo vai fazer aqui uma série de advertências aos cristãos. Esse é o título da nossa mensagem de hoje, Advertências aos Cristãos. Um título simples, irmãos, mas que resume bem aquilo que Paulo está fazendo aqui nesta carta. Apenas lembrando aquilo que nós já falamos em outros momentos, esta igreja passava por uma série de problemas que algumas pessoas estavam introduzindo doutrinas, ensinamentos errados, heréticos naquela igreja, dizendo que os cristãos precisavam, além de Cristo, algumas outras coisas mais. Então eles colocavam ali elementos do judaísmo, que eles precisariam se circuncidar, guardar sábados e fazer uma série de outras exigências para alcançarem a salvação, e também o gnosticismo, que é a crença de que pelo conhecimento é que nós alcançaremos a salvação. E que existe aí uma série de pessoas, algumas pessoas, na verdade, que conhecem, têm esse conhecimento maior do que outros, e que aquelas pessoas é que nós devemos ouvir. Isso, de maneira resumida, é o gnosticismo que estava adentrando naquela igreja. E aqui, irmãos, Paulo precisa confrontar diretamente alguns desses ensinamentos que estavam sendo feitos naquela igreja. Porque o papel do pastor, irmãos, além de ensinar a igreja a palavra de Deus, também tem um cajado que é para espantar os bodes. Aliás, espantar os lobos que querem ir contra as ovelhas de Cristo. E é isso que Paulo está fazendo. Ele está confrontando aqueles ensinamentos heréticos para que a igreja possa ser edificada e fundamentada na verdade que é Cristo, que é o tema, irmãos, dessa carta. A superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo. E aqui, irmãos, ele vai fazer 3 advertências. Os sinais de advertência, irmãos, são muito importantes em nossas vidas. Aqueles que dirigem, por exemplo, têm as placas de trânsito, que precisam olhar. As placas de trânsito vão trazer algumas advertências para quem dirige. Tem lá uma placa de pare, por exemplo. Você precisa reduzir a sua velocidade, parar, porque ali pode vir algum carro e se você não parar, acontece algum acidente. É algo simples, mas que todos nós já estamos tão habituados e que nós olhamos para as placas e nós atendemos aquela advertência que está sendo feita ali. Um outro tipo de advertência que nós temos contato, talvez, ou já tivemos contato em algum momento, são com rótulos de algum tipo de embalagem. Se você pega um rótulo e naquele rótulo, por exemplo, tem uma caveira naquele rótulo,
que significa aquilo? Veneno. O que é que você vai fazer? Tomar aquilo? Claro que não. Você vai, opa, isso aqui é perigoso. Tenho que deixar longe de crianças, tenho que deixar aqui guardado, bem guardado isso aqui, que é para não oferecer risco para ninguém. Então aquilo é um sinal de advertência. Só de maneira simples, para que você entenda que as advertências, irmãos, são importantes na nossa vida. E a advertência, nesse caso, é uma questão de vida ou morte. Então veja como é importante uma simples advertência naquele rótulo, naquela embalagem. Do mesmo modo, irmãos, a intenção de Paulo, ao fazer aqui essas advertências aos cristãos, é para que as pessoas não sejam enganadas e sejam conduzidas à morte, mas para que elas sejam conduzidas à vida, irmãos. Essas advertências podem salvar a nossa vida, porque elas dizem respeito a coisas espirituais, a nossa vida espiritual. E essas advertências, irmãos, começam lá no versículo 8. Veja só o que diz aqui, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado. Olha só a advertência iniciando aqui. Tenham cuidado. Tomem cuidado. Isso aqui já deve acender um sinal de alerta, irmãos, em cada um de nós. Opa, peraí, o que é que Paulo está falando aqui? Eu tenho que ter cuidado com o quê? E ele prossegue no versículo 8 dizendo: para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo. E nós já falamos sobre isso aqui em outro momento. E ele repete até esses espíritos elementares lá no versículo 20. E ele vai, irmãos, falando a respeito desse cuidado que nós devemos ter. Mas aqui no versículo 16 em diante, que nós lemos, ele vai citar, irmãos, 3 perigos que nós devemos evitar. 3 perigos. O primeiro deles, irmãos, nós temos que ter cuidado com o legalismo. E o que é que significa legalismo? O legalismo, irmãos, consiste basicamente em um conjunto de leis que os cristãos deveriam seguir para alcançar a salvação. E você se torna ali um praticante de leis, não porque você é obediente a Deus, não porque você foi salvo e você pratica boas obras para glorificar a Deus, mas pratica aquilo porque sem aquilo você não vai alcançar a sua salvação. Isso é legalismo. E o legalismo é perigoso, irmãos, porque tira o foco de Cristo e coloca o foco em nós. Como se nós fôssemos capazes de sermos salvos através das nossas obras. E nós não temos essa capacidade, irmãos, de nos salvar a nós mesmos. E isso é o que nós chamamos também de religiosidade. A religiosidade, irmãos, deixa as pessoas bem. Porque as pessoas estão seguindo todo aquele manual de regras, aquela lista de regras, achando que estão agradando a Deus, quando, na verdade, tudo aquilo que elas estão fazendo está apenas massageando o seu ego. Massageia o seu ego para dizer que ela é capaz de alguma coisa, que ela pode fazer alguma coisa, para que ela chegue lá no céu diante de Deus e diga assim: olha, eu me salvei porque eu fiz isso. Eu sou digno de entrar no céu, eu sou digno da salvação, porque eu me esforcei para isso. Mas ao fazermos isso, nós retiramos a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Deus não divide a sua glória com ninguém. O mérito não é nosso, irmãos. O mérito não é nosso, o mérito é todo de Cristo. Foi Ele que fez tudo o que era necessário para que nós fôssemos salvos, irmãos. Então, glória seja dada a Ele, não a nós. A glória é de Deus, é de Cristo, não nossa. E aqui no versículo 16, irmãos, ele inicia dizendo assim, ó. Assim, em algumas versões, portanto, e essa palavra portanto, como eu falei em outro momento também, portanto, irmãos, é uma conclusão. Ele está concluindo aqui um raciocínio que ele vem desenvolvendo ao longo do capítulo 2. E ele começa ali, eu tenho de cuidado, né, no versículo 8, ele começa essas advertências lá no 8, e aqui ele conclui, dizendo, portanto, ninguém vos julgue. Irmãos, Paulo está argumentando aqui que a base para a nossa liberdade é aquilo que Cristo fez. Nós aprendemos no domingo passado, irmãos, na exposição do domingo passado, nós aprendemos que Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Nós éramos devedores, nós estávamos em débito para com Deus por causa de nossos pecados. Mas olha só o que diz o versículo 14. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz.
Irmãos, Cristo pagou a nossa dívida em definitivo na cruz. Então nós não somos mais devedores, não por mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo, irmãos. A glória pertence a Ele. Mas, irmãos, aquela heresia lá de Colossos queria aprisionar novamente os cristãos. Eles foram libertos, nós fomos libertados por Cristo, mas aqueles hereges de Colossos queriam aprisionar novamente os cristãos nessas filosofias de homens, nesses ensinamentos de homens. Quando Paulo diz assim, irmãos, ninguém vos julgue, no versículo 16, ele diz, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, mas quando alguém julga um cristão por não se sujeitar a determinadas leis de homens, a determinados ensinamentos de homens, o que essas pessoas estão fazendo, irmãos, é julgando Cristo, afirmando que Cristo, na verdade, não consumou a sua obra na cruz. Porque se Cristo não consumou a sua obra, outras coisas são necessárias, e é isso que eles estão fazendo. Estão colocando outras coisas como necessárias para a nossa salvação. Mas veja, irmãos, o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, Cristo nos libertou verdadeiramente. Por que motivos, irmãos? Então nós retornaríamos a uma outra prisão. Era isso, irmãos, que aquele ensinamento causava nos cristãos daquela igreja. Paulo cita aqui, irmão, no versículo 16, comidas, bebidas, as festas da lua nova e também os sábados. Ele diz no verso 16, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que eram as leis lá do judaísmo, irmãos, que eram as leis do Antigo Testamento. Aquelas leis haviam sido estabelecidas por Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, se essas leis foram estabelecidas por Deus, o que aqueles homens diziam é, ó, Deus estabeleceu, então nós devemos cumpri-las. Mas olha só o que Paulo diz no versículo 17. Os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que aquelas leis do Antigo Testamento, elas tinham um único propósito, que era nos conduzir a Cristo. E uma vez que Cristo foi revelado, não há mais necessidade, irmãos, de nós olharmos para a sombra, porque nós já temos a realidade, que é Cristo. Imagina a seguinte situação, irmãos. Você está em um determinado lugar e você, de repente, começa a ver a sombra de uma pessoa chegando, se aproximando, devagarzinho. E você não sabe quem é, você só está vendo a sombra se aproximando. E você vai olhando para a sombra, mas, de repente, a pessoa aparece. E aí você consegue identificar a pessoa. Você continua olhando para a sombra ou passa a olhar para a pessoa? Você passa a olhar para a pessoa, é simples. É justamente isso que Paulo está dizendo. Todas essas leis do Antigo Testamento eram sombras. Nós olhávamos para ela porque ainda não sabíamos da realidade. Mas uma vez que Cristo se manifestou, que é a realidade, nós não temos mais que olhar para as sombras, porque nós precisamos agora olhar para Cristo, irmãos. A lei cumpriu com seu papel e nós não devemos mais retornar para ela. Então isso significa que o Antigo Testamento não tem mais nenhuma serventia para os cristãos? É claro que o Antigo Testamento tem, irmão, serventia para os cristãos. É claro que a lei ainda tem serventia para os cristãos. Paulo vai dizer aos romanos, inclusive, que pela lei nós sabemos que somos pecadores. A lei nos mostra, irmãos, quem nós de fato somos. Inclusive, no capítulo 5 de Mateus, Cristo vai olhar para vários mandamentos do Antigo Testamento e vai mostrar como eles se aplicam ainda em nossas vidas hoje, irmãos. Como elas ainda estão em vigor em nossas vidas hoje. Os preceitos morais do Antigo Testamento ainda permanecem em vigor. Tais como não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, honrar pai e mãe. Todos esses mandamentos morais ainda permanecem em vigor para a nossa igreja hoje, para todos nós, para todos os cristãos hoje, irmãos. E quando Paulo fala aqui do sábado, é interessante, irmãos, porque o sábado tem uma realidade muito mais profunda do que apenas um dia da semana. O sábado nos aponta, irmãos, para o descanso eterno que Cristo nos proporcionou.
O sábado era um dia da semana que os judeus tiravam para descansar, mas o autor aos Hebreus vai nos mostrar que Cristo entrou no descanso eterno. E nós hoje podemos encontrar descanso em Cristo. Por isso que ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos darei alívio. Então, irmãos, o sábado também é cumprido em nossas vidas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele e nós entramos agora nesse descanso do Senhor, aguardando ainda o nosso descanso eterno, quando nós ficaremos totalmente livres do pecado. Então, o sábado também aponta, irmãos, para esse descanso que Cristo nos proporcionou. Então, irmãos, nós não precisamos mais nos apegar ao legalismo como forma de salvação, porque nós temos a Cristo. Aliás, irmãos, mesmo no Antigo Testamento, a salvação nunca foi por cumprir os mandamentos. A salvação nunca foi pelas obras. A salvação sempre foi pela fé, e pela fé em Cristo. Mas Cristo não tinha aparecido ainda no Antigo Testamento, mas as promessas de um Messias já estavam presentes, e as pessoas eram salvas pela fé no Messias que viria. E nós somos salvos hoje pela fé no Messias que já veio e voltará, irmãos. Essa é a nossa fé. Então nós não precisamos nos apegar a isso, irmãos, para a nossa salvação, porque temos a Cristo. Tudo é sobre Ele, irmãos. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Apenas Ele é que pode nos conceder a vida. Nós não obedecemos aos mandamentos para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos e fomos transformados por Ele. Então nós cumprimos os mandamentos, irmãos, por causa disso. A segunda advertência que Paulo faz aqui nesse texto, irmãos, é contra o misticismo. Veja o versículo 18. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal. Irmãos, o misticismo é uma prática que mistura vários elementos de algumas religiões, muitas vezes até orientais. Hoje em dia nós temos muito disso. Isso tem adentrado nas igrejas, o misticismo. Como se nós precisássemos de outras coisas para fazer a mediação entre nós e Deus. Como se a Bíblia ainda não tivesse completa e nós precisássemos de outras revelações, precisássemos de experiências místicas para ter um relacionamento com Deus. A mesma coisa que os gnósticos daquele tempo pregavam. É algo que está presente em nossos dias hoje. E aí Paulo diz aqui, ninguém seja árbitro contra vós. Irmãos, ser árbitro é ser um juiz de algum tipo de competição. Nós temos os árbitros hoje que apitam, nos jogos. Então, quando temos aí um árbitro, é um juiz de uma competição. Quando Paulo diz isso, que ninguém deve ser árbitro contra nós, ele está dizendo que ninguém deveria declarar que nós somos indignos de receber o prêmio. Porque não é isso que o árbitro faz? O árbitro, ele julga durante aquele jogo, durante aquela competição, e ele tem o poder de desclassificar um competidor que tenha, porventura, infringido algum tipo de regra do jogo. Ele tem esse poder de desclassificar aquele competidor. Mas Paulo está dizendo, ninguém seja árbitro contra vós, ou seja, nós não podemos deixar que ninguém nos diga que nós não somos salvos porque não cumprimos com esses requisitos que eles estão colocando aqui, irmãos. Porque a nossa salvação pertence ao Senhor. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos salvou. E a nossa salvação, irmãos, não pode ser perdida. Mesmo que nós venhamos a tropeçar no meio do caminho, a nossa salvação não pode ser perdida, irmãos. Isso não significa que nós vamos agora viver no pecado. Porque se nós formos de fato salvos, se Cristo de fato nos alcançou, nós vamos agora viver em santidade. Não vamos mais ser escravos do pecado. Não vamos mais ser dominados pelo pecado. Mas nós ainda vamos tropeçar no meio do caminho, irmãos, enquanto nós buscamos a salvação. Mas a nossa salvação não pode ser perdida, porque foi Cristo quem nos garantiu a salvação. Se a nossa salvação, irmãos, fosse baseada naquilo que aqueles homens estavam ensinando, todos nós estaríamos perdidos, sem exceção. Porque nós precisaríamos nos sujeitar a um conjunto de regras que nós jamais seríamos capazes de obedecer. Apenas Cristo foi capaz de cumprir a lei com perfeição, irmãos. Mas nós não somos capazes. Irmãos, aqueles hereges se baseavam em conhecimentos espirituais que eles alegavam ter. O misticismo aqui que Paulo vai falar se refere a visões que eles alegavam ter,
ou até mesmo consulta a anjos, adoração a anjos, como ele diz aqui no verso 18. Ó, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, em visões que eles alegavam ter. Irmãos, esse misticismo era acompanhado de uma falsa humildade. Uma falsa humildade. Paulo diz, fingindo humildade. Por quê? Qual era a estratégia que aqueles hereges utilizavam? Eles diziam, olha, eu não sou digno o suficiente de me aproximar de Deus. Nós não somos dignos o suficiente de nos aproximarmos de Deus. E é por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, nos aproximar dos anjos. Precisamos adorar os anjos. Precisamos buscar experiências místicas aqui com outras coisas. Temos aqui algum tipo de revelação, algum tipo de visão. E aí sim nós vamos nos aproximar de Deus. Então era uma falsa humildade, irmãos. Uma falsa humildade. Porque quando eles faziam isso, eles desprezavam a Cristo, que é o cabeça da igreja. Versículo 19. E não retendo a cabeça, que é Cristo. Eles desprezavam a Cristo, colocando agora o elo entre nós e Deus em outras coisas, em anjos, em experiências, ou no seu próprio conhecimento. E isso deve ser desprezado, irmão. Isso deve ser desprezado. Quando nós tentamos nos aproximar de Deus por qualquer outro meio que não seja através de Jesus, isso é idolatria. É idolatria, irmãos. E nós não devemos buscar outros meios de conhecer a Deus, senão por sua palavra. É apenas pela palavra de Deus, irmãos. Mas, infelizmente, isso tem entrado no meio da nossa igreja hoje em dia. Hoje, irmãos, nós temos igrejas, denominações, que vão colocar agora dois níveis de crentes. Existe o crente que tem aqui uma certa experiência com Deus mais elevada, porque ele tem algumas experiências místicas, e tem aquele outro crente que ainda precisa buscar. Então, é dois níveis de crentes, quando que, na verdade, a Bíblia vai nos dizer que todos nós somos batizados em um mesmo Espírito. Então, a partir do momento em que você entrega a sua vida a Cristo, você recebeu do mesmo Espírito que todos nós recebemos. Não existe degraus, hierarquias, níveis diferentes de cristãos, irmãos. Todos nós somos cristãos e todos nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Todos nós, irmãos. Aqueles homens, aqueles falsos mestres, se achavam gigantes, irmãos. Mas, na verdade, eles estavam desnutridos espiritualmente, porque eles não faziam parte do corpo de Cristo e não se alimentavam da videira verdadeira. Veja o versículo 18 novamente. Versículo 19. E não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Nós precisamos estar unidos a Cristo, irmãos. Unidos apenas a Ele, não unidos a qualquer outra coisa, a qualquer outro meio. E unidos também ligados uns aos outros, irmãos. Tudo que nós precisamos para crescer espiritualmente é de Cristo. Mas nós, como membros do corpo de Cristo, devemos nos ajudar uns aos outros nessa busca pelo crescimento, irmãos. Devemos cuidar uns dos outros, assim como cada membro do nosso corpo auxilia os outros membros. Assim nós, como membros do corpo de Cristo, devemos auxiliar uns aos outros na busca pelo crescimento espiritual. E tudo, irmãos, deve ser feito por meio da palavra de Deus. Nós não devemos buscar outras coisas, outros meios, modismos ou novas revelações. Cristo é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. E a terceira e última advertência, irmãos, que Paulo faz aqui nesse texto, é contra o ascetismo. Veja o versículo 20. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Irmãos, primeiro Paulo ataca o legalismo, que fala que você vai ser salvo por meio de um cumprimento de várias regras. Depois ele vai atacar o misticismo, que vai se basear em novas visões e revelações e culto aos anjos. E agora ele vai atacar o ascetismo. Irmãos, o ascetismo, o asceta, é aquela pessoa que pratica a abnegação de uma maneira extrema, com o objetivo de alcançar uma perfeição espiritual. Esse asceta, irmãos, é aquela pessoa que se isola do mundo, que se flagela com chicotes para vencer a sua carne,
que jejua por vários dias ou até mesmo semanas e meses, com o objetivo de alcançar uma maturidade espiritual. Entre várias outras práticas, que nós poderíamos citar até práticas mais recentes, como andar de joelhos, subir degraus de joelhos, entre várias outras práticas para vencer os pecados. Mas Paulo diz no versículo 23, no final, que essas coisas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Não tem valor algum diante de Deus, irmãos. Fazer todas essas coisas, todas essas práticas que aqueles homens estavam tentando introduzir na igreja. Como não toques, não proves, não manuseis. Aquelas proibições a respeito do comer ou do beber. Irmãos, nós sabemos que, como cristãos, nós devemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós lemos esse texto no início do nosso culto, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o nosso corpo deve ser para a glória de Deus. Nós devemos nos alimentar bem para a glória de Deus. Mas eu não posso chegar aqui, irmãos, e dizer que beber uma Coca-Cola é pecado. Diga aí, César, se eu dissesse isso. Beber uma Coca-Cola é pecado. Eu não posso dizer isso. Ou comer frituras é pecado. Não posso dizer isso. Mas, irmãos, o que nós sabemos é que tudo em excesso vai nos fazer mal. E como cristãos, nós devemos ter esse cuidado. Existe algo que dizem por aí, né? Assim, o crente não bebe, mas come, que é uma beleza. É verdade, mas isso também está errado, irmãos. Isso também está errado, né? Porque a Bíblia condena tanto a embriaguez, como condena também a gula. Então nós temos que ter cuidado com essas duas coisas. Nós temos que ter cuidado com essas duas coisas, irmãos. Nós não podemos proibir os cristãos de comerem determinados alimentos, como fazem por aí. Mas o que nós devemos fazer é ter cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E olha só o que Paulo vai nos dizer em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Irmãos, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. John Piper tem um texto bem interessante que ele diz assim, o título do texto é Tomando suco de laranja para a glória de Deus. Irmãos, até num copo de água, um suco de laranja que você toma, você deve glorificar a Deus. Por quê? Quando você toma aquela água, você louva a Deus pela água que você tem oportunidade de beber. Quando você toma um suco de laranja, você ora agradecendo a Deus por aquele suco de laranja delicioso que você tem a oportunidade de tomar. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Se você quiser, você pode até deixar de comer certos alimentos que vão fazer mal à sua saúde, você pode. O que nós não podemos é impor isso como se fosse uma lei, que era justamente o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Era justamente isso, irmãos, que Paulo diz aqui no versículo 21. Tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas de homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção. Tem aparência. Falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Irmãos, uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você. E o Espírito Santo começa a produzir em você o fruto do Espírito Santo. E uma das características do fruto do Espírito Santo é o autocontrole, é o domínio próprio. Então você não precisa de uma lei dizendo que você pode ou não pode comer. Mas quando você tem o Espírito Santo, que você é guiado pelo Espírito Santo, você sabe se aquilo convém ou não convém para você. Então é assim que deve ser guiada a nossa vida, irmãos. Pela palavra de Deus, não por preceitos, regras criadas por homens. Como nós até falamos aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Usos e costumes que são apenas coisas criadas por homens, mas que não têm respaldo algum na Bíblia.
E é isso que Paulo está combatendo, irmãos. É isso que Paulo está combatendo. E a pergunta que nós devemos fazer, irmãos, é: será que você tem cuidado do seu corpo para a glória de Deus? Quando nós olhamos para esse texto, nós devemos saber que não devemos proibir ou comer determinados alimentos. Mas eu devo me perguntar: será que eu tenho cuidado do meu corpo para a glória de Deus? E é assim que deve ser a sua vida, irmãos. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Nós vimos, irmãos, que nesse texto Paulo combate 3 coisas. O legalismo. E a resposta para o legalismo, irmãos, é a realidade espiritual que temos em Cristo. Aqueles homens estavam presos nas sombras, mas nós já temos a realidade que é Cristo. A segunda coisa que Paulo combate, irmãos, é o misticismo. E a resposta para ela é que nós já estamos unidos com Cristo. Não precisamos de mais nada que faça essa mediação. Não precisamos de novas revelações, porque tudo que nós temos está aqui na palavra de Deus. E a terceira e última coisa que Paulo combate é o ascetismo, irmãos. E a resposta para isso é a nossa posição em Cristo, na morte, sepultamento e ressurreição. Se nós estamos em Cristo, irmãos, deixemos que Cristo nos conduza. Deixemos que o Espírito Santo que habita em nós nos conduza, irmãos. Que Cristo seja o centro de nossas vidas e que tudo que nós venhamos a fazer seja para a glória dele, irmãos. Tudo seja para a glória dele. E a pergunta que eu quero finalizar é: será que você tem criado algum tipo de substituto religioso para Cristo? Porque o nosso coração, como diz João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Constantemente temos criado ídolos em nosso coração que tiram o foco de Cristo. E a pergunta é essa: será que você tem criado substitutos para Cristo? Não deixe que nada ocupe o lugar de Cristo em seu coração. Que Cristo seja o centro. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, queremos te louvar, ó Deus, por esta mensagem que foi pregada aqui nesta noite. Te damos graças, ó Deus, porque temos ao Senhor, ó Deus. Temos Cristo plenamente revelado em tua santa palavra e cremos que Cristo é tudo o que nós temos, é dele que nós precisamos, apenas dele, não precisamos de mais nada, ó Deus. E através dele é que nós temos acesso direto ao Senhor. E nós te damos graças por isso, Pai. E pedimos que toda a nossa vida, Deus, seja feita para a glória do teu santo nome. E tudo que venhamos a fazer, venha a te glorificar, Deus. Seja conosco e nos ajuda a cumprir com essa missão que temos de te glorificar em todas as coisas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.